Olá, bom dia amigos e amigas do canal Dica de hoje. No vídeo de hoje, a pedido de muitos investidores que já me mandaram e-mail, Telegram, WhatsApp, então muitas pessoas vêm me perguntando a minha opinião hoje em dia em relação ao IPCA 2045, que é um título que ainda está aqui na nossa carteira do YouTube e subiu muito a taxa dele, então quer dizer, ele se desvalorizou. Hoje inclusive ele vale menos do que ele valia lá na inauguração do IPCA 2045, vamos dizer assim, que foi no dia 15 de fevereiro de 2017. E logo depois da vinheta a gente já começa, vamos falar muito mais sobre ele, sobre esses títulos públicos. Curtam o vídeo, compartilhem com os amigos, se inscrevam no canal e acionem o sininho também para receber as notificações. Bom, antes da gente começar a falar especificamente desse título do IPCA 2045 ou do 2035, o que eu quero mostrar para vocês é o desalinhamento que existe entre a estratégia da pessoa quando ela está investindo e o prazo que ela quer investir. Infelizmente, eu vejo que muitas pessoas que me mandam esses e-mails são pessoas que estão assustadas com a perda de dinheiro momentânea por causa da marcação a mercado, que a gente já falou em alguns outros vídeos. E aí o que acontece? A pessoa investe num título de 20, 30 anos com o objetivo de daqui a 3 ou 4 meses conseguir uma valorização expressiva. E aí eu vim aqui no próprio relatório da dívida pública brasileira, do relatório da parte do Tesouro Direto, e a gente tem aqui o estoque da dívida de Tesouro Direto do Brasil. A gente vê aqui que o estoque do Tesouro Direto ele sempre subiu ao longo do tempo. As pessoas físicas adotaram esse Tesouro Direto. Em uma outra parte aqui diz que já tem mais de 2 milhões de pessoas cadastradas. E a gente vê que a taxa de crescimento era muito grande. Ó, ela subiu de 2014 para 2015, 60%. De 2015 para 2016, de novo 60%. De 2016 para 2017 já subiu aí uns 20% e desde então fica parada. E quando a gente vem aqui estoque por prazo, a gente vê que embora muitas pessoas fiquem preocupados num horizonte pequeno de 3 meses, de 1 mês ou até de uma semana, porque o título caiu 5% em uma determinada semana, a gente vê que só 2,2% das pessoas investem em títulos até um ano. Então você vê aí o desalinhamento, né? A pessoa ela está investindo num título de 30 anos, mas ela quer o resultado agora, quer o resultado em 3 meses. A grande maravilha da renda fixa em relação à renda variável é que ela te propicia saber quanto você vai receber lá no final. Então, é como eu sempre falo, você tem uma maratona para correr de 42 quilômetros, só que você não sabe qual o caminho. Então você pode ser que vá numa linha reta, que é maravilhoso, tudo de asfalto, da melhor forma possível, cheio de água para você se reidratar, cheio de coisas para você colocar, com postos médicos, etc. Ou pode ser um caminho muito difícil, pode ser por dentro da terra, por dentro da mata, num lugar ermo, difícil de você se movimentar, etc. A única coisa que você tem certeza é que no final você vai chegar no final da maratona, você vai chegar nos 42 quilômetros. Quando é o final? No vencimento. Então essa é a diferença da renda fixa para a renda variável. A renda variável, você não sabe quanto você vai ter lá em 2035. Nas ações, nos fundos imobiliários, você não sabe quanto você vai ter lá em 2035. Às vezes tem alguns que variam até menos do que a renda fixa. Só que a renda fixa você sabe quanto você vai ter lá na frente. E aí eu passo aqui para os gráficos e de forma proposital eu peguei o NTN-B 2024 primeiro, que é um título que já existe desde 2005, então ele tem muito histórico aqui para a gente dar uma olhada. A gente vê, por exemplo, que esse título ele chegou numa máxima de juros aqui em 12 de junho de 2006 com uma taxa de 8,75 e vocês já devem ter visto em outros vídeos meus que quando a taxa sobe, o preço do título cai, é exatamente o que está acontecendo agora com o IPCA 2035 e o 2045, e aí você tem um período que ele cai aqui, ó, ele chegou numa mínima aqui,
Tá? Uma mínima que deve ter sido em torno de 5,89%. Quer dizer, dia 30 de maio de 2007, o Brasil estava às mil maravilhas e a mínima daquela época para a taxa de risco do Brasil, para o risco Brasil daquela época, era 5,89%. E aí teve a crise do subprime, subiu essa taxa aqui para 8,23%. Ou até um pouco mais, 8,46%. Quer dizer, o título ele se desvalorizou inclusive. E aí, quando a gente vem aqui, ó, depois de 6 anos, a gente atinge uma nova mínima, 3,53%. O Brasil cresceu em 2010 7,5%, depois veio crescendo, não vou entrar aqui no mérito se foi um crescimento real ou se foi via subsídios, mas o Brasil ele cresceu e esses títulos se valorizaram muito. Em 6 anos aqui, eles triplicaram de valor. E aí depois o que aconteceu? Subiu de novo. Você vê que essa máxima aqui que ele alcançou de 7,44, ela é menor do que aquela máxima lá atrás de 2008, que é menor do que a máxima de 2005. Então a gente vê que ao longo do tempo o Brasil tem reduzido o juro máximo que ele paga exatamente nesses títulos. E é provável que dessa vez esse título também alcance um valor máximo que seja menor do que esse 7,44. O que diferenciou nesse caso foi que o título na mínima, provavelmente a mínima aqui, a gente ainda não sabe se ele não vai voltar aqui para baixo e vai realmente cair abaixo desse 3,53, mas o que diferenciou é que ele não chegou num valor tão baixo quanto esse anterior ou menor. E isso deixa a gente com uma pulga atrás da orelha. Mas lembrem-se que no vencimento, no caso do IPCA, você vai receber o valor do VNA, que é o valor nominal atualizado, que tem aqui na página do Tesouro e que eu já mostrei em outros vídeos como é que se procura isso. E esse VNA ele é calculado sempre mês a mês pela variação do IPCA. Então a gente tem aqui, olha só, a taxa atual 5,62%. E se a gente voltar aqui no tempo, ó, por exemplo, aqui a gente tinha uma taxa de 5,69% em 20 de outubro de 2011. Então hoje, 7 anos depois, a gente vê que a taxa volta para o mesmo patamar. Então o título ele subiu de R$ 1.025 para R$ 2.264, o que é uma valorização até interessante se você estiver falando de renda fixa. Você não teve uma valorização da taxa, né, uma valorização da cota por causa da variação da taxa, mas mesmo assim a gente percebe que o título andou para frente. Quando a gente passa aqui para o 2035, ele já não tem um histórico tão grande assim, mas ele tem a mesma taxa do 2045, então eu vou analisar direto por ele. A gente vai ver que ele alcançou aqui uma taxa de compra de 6,12%, que foi o máximo naquele ponto. Ele chegou a cair aqui para 3,88%, que era o que balizava o que eu imaginava que ele fosse cair lá para 4, alguma coisa, pelo menos seria um ponto seguro da gente sair ali. Eu tinha calculado em torno de 4,20 a 4,60 e a gente vê que ele depois subiu e ele aqui caiu e não chegou naquele ponto que a gente imaginava. Esses ciclos aqui que a gente viu no outro título e nesse, a gente vê que eles duram aí em torno de 4 a 6 anos. Então, se realmente isso aqui for um ponto de inflexão e ele estiver na mínima, a gente estaria falando aí de mais 5 ou 6 anos. É claro que em alguns momentos, ó, o valor sobe aqui e depois cai mais. Tá? Então a gente não tem como saber com certeza que esse aqui é um ponto que agora vai subir até alcançar um outro patamar e em um outro ciclo de valorização dos títulos ele iria cair para um outro valor. E aí, gente, o que eu tenho para falar para vocês aí resumindo em relação ao vídeo de hoje? Primeira coisa que você tem que entender quando você investe em um título público, você tem uma garantia que você vai receber um valor lá na frente. Então, primeira coisa, se você investiu com base no vencimento certo, de acordo com o teu plano, você não precisa ter medo. Segunda coisa, esses títulos variam de acordo com o ciclo da economia e esses ciclos duram aí de 5 a 6 anos. Então, se você tiver
um período menor do que esse para investir, se você estiver certo que você está fazendo apenas um trade em título, que você está comprando agora porque subiu, porque você espera uma valorização, você tem que saber que você está fazendo trade, que você não está investindo, que você está fazendo uma especulação. Se você está fazendo uma especulação, você tem que saber o teu ponto de perda máxima e o teu ponto de ganho. Então você precisa ter essa noção. Terceira coisa, na carteira dica de hoje aqui do YouTube, como é uma carteira que é com foco no longo prazo, eu vou esperar, entendeu? Se precisar, o próximo ciclo talvez seja lá em 2023, por exemplo, se até lá ele chegar e cair lá para aquela taxa que eu quero, de 4,2%, 4,3%, a gente vai pegar e vai vender. Se ele não chegar, a gente vai carregar ele até o vencimento, ou até ele chegar nessa taxa. Eu não estou me incomodando muito, eu sei que ele vai valorizar aquela taxa contratada lá, que para mim era interessante na época, que foi IPCA mais 5,40%, alguma coisa nesse sentido. Tá? Então esses 3 pontos são importantes vocês terem em mente na hora de você fazer um investimento em título público, embora eles sejam renda fixa, porque no vencimento você sabe o que vai acontecer com você, diferente da renda variável. No curto prazo, como vocês viram, eles variam muito. Muito obrigado a todos, abraços e até a próxima. Tchau, tchau.